Boa noite a todos. A Luísa diz que a gente vem com carinho, mas ai de mim se eu não trabalhar. Ai de mim se eu não estudar, não trabalhar, né? A gente vive que nem batata, como dizem os antigos. Todos me ouvem bem aí do fundo? Tudo certinho? Então vamos lá. Na última semana nós tivemos aqui na nossa casa uma palestra sobre o CVV. E essa palestra tocou a todos nós com alguns pontos do sofrimento humano. Alguns pontos que nos fazem pensar sobre as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, as nossas necessidades de amparo um ao outro, de ouvir um ao outro e assim por diante. E no final dessa palestra eu me questionava: o que eu vou falar semana que vem? O que eu posso dizer semana que vem? E não me veio algo diferente na mente do que citar o Mestre, citar Jesus, que foi talvez entre nós um que não merecia o sofrimento, mas que o suportou para nos ensinar. Então hoje, nós vamos lembrar um pouquinho como ele agia. Como ele agia. Para que nós, quem sabe, entendamos a grandeza desse Espírito, desse Mestre, desse amigo divino que nós temos ao nosso lado até hoje. Então essa é a nossa ideia da noite. Nós, sem dúvida alguma, trazemos feridas. Todos nós. Nenhum de nós aqui está feliz, completamente realizado. Todos nós temos nossas feridas. Sejam elas visíveis, quando nós temos uma dor física, quando nós sofremos o luto, ou quando nós temos uma doença, ou nos sentimos abandonados em alguma de nossas necessidades. E tem as silenciosas. Às vezes nós sofremos por culpa, às vezes por medo, pela solidão, pelo cansaço da alma, e assim por diante. As internas, às vezes nós somos orgulhosos, nós nos revoltamos com as situações que passamos, ou muitas vezes até sentimos um vazio completo. Muitas vezes esse vazio nos leva a atividades extremas, né? A depressão e assim por diante. E Jesus, quando esteve entre nós, em momento algum, ele evitou os aflitos. Pelo contrário, ele os procurava. Ele os acompanhava, ele os atendia. Então ele nunca evitou, por exemplo, os leprosos, que eram excluídos da sociedade na época em função de não haver cura, e todos nós, né, tínhamos medo de conviver com aquela doença. Mas Jesus não se afastava deles. Jesus ia ao encontro deles para curá-los, para atendê-los. Dos publicanos e pecadores, também, independente, né, de quem fossem, Jesus os acolhia. Das mulheres marginalizadas, ainda mais à época, ignoradas pelo mundo, vistas com dignidade pelo Mestre. Após o erro, ele dignificava novamente. Errou, siga em frente. Não desanime. Pelos sofredores morais, aqueles que carregavam fardos invisíveis, encontravam no Mestre o perdão e a paz que tanto buscavam. Os sãos, aqui Mateus, né, versículo 9, capítulo 9, versículo 12, Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Quem dentre nós não é doente? Não é necessitado de alguma coisa? Quem dentre nós pode dizer: sou completamente são? Talvez nenhum de nós. Continuando. As enfermidades da alma. Então, nós temos aqui 6 exemplos de sentimentos que são enfermidades, que geram enfermidades. Nós poderíamos aqui depois falar sobre o perispírito e sobre como esses sentimentos influenciam, mas é mais técnico, a gente deixa para uma outra ocasião, ou para o nosso curso de quarta-feira. Mas aqui a revolta, que nasce, na verdade, simboliza uma negação da lei divina. Porque se nós temos um Deus
soberanamente justo e bom. Uma das características que Kardec levanta no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Uma das características, porque tem várias outras, imutável, imaterial, e assim por aí vai. Se ele é soberanamente justo e bom, aquilo que nós às vezes encontramos na vida e não entendemos porque não sabemos de toda a história, muitas vezes nos revolta. Às vezes uma criança que parte em tenra idade, às vezes um idoso que sofre algum tipo de acidente, algum tipo de vilipêndio, que nós não aceitamos, porque nós não conhecemos a história. Mas se Deus é infinitamente justo e bom, há uma lei divina. Há uma lei divina que garante a justiça e o amor acima de tudo. Orgulho. Muitas vezes nós temos essa ilusão de superioridade. Nós nos achamos melhor em alguma coisa. E na verdade nós sempre olharemos para cima e veremos melhores do que nós. Mas também sempre olharemos para baixo e veremos piores do que nós. E aí entra a humildade para saber que nós precisamos percorrer, mas acima de tudo a caridade para saber que nós precisamos acolher. Egoísmo, aqui é o fechamento ao amor, não é? Quando eu sou egoísta, eu olho somente para os meus interesses. Quando os meus interesses pessoais estão acima dos meus interesses na felicidade do outro, temos aí um problema. Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos qual a característica que facilmente distingue um espírito desenvolvido, um espírito evoluído, de um espírito inferior. E a espiritualidade responde para ele: quanto mais o espírito se preocupa com o outro e menos consigo, mais evoluído ele é. E quando nós lembramos do Cristo, ele não se preocupava com ele, se preocupava conosco, em nos atender. Apego, resistência à evolução. Quando nós nos apegamos aos bens materiais, né? Nós nos apegamos e não queremos largar, achando que no momento em que nós voltarmos para a verdadeira vida, que é primordial a essa, é inicial a essa, que nós já existimos há muitos anos, há muitos milênios, e quando nós voltarmos para essa vida, que é a vida real, o que nós vamos levar conosco? Os esforços que nós fazemos para acumular, para juntar, muitas vezes no íntimo com a desculpa de deixar para os nossos filhos, nossos netos, mas enquanto a gente está aqui, a gente quer usufruir, né? A gente pensa assim, não, eu vou usar, se sobrar, fica para os meninos, né? Mas é importante a gente pensar. O tempo que nós gastamos no acúmulo e o tempo que nós dedicamos para formar homens e mulheres de bem. O ódio, talvez um dos piores sentimentos que aprisiona o nosso coração. O ódio nos aprisiona muitas vezes num pensamento cíclico, quando nós só pensamos na pessoa, naquilo que nós gostaríamos de fazer de mal para a pessoa, o que acontecesse de mal para a pessoa, e às vezes se torna um processo de obsessão de muitos séculos, difíceis de se resolver. E vaidade, busca por aprovação vazia. Tudo isso aqui são enfermidades, são pontos que nos fazem adoecer. Talvez até fisicamente, né? A gente vai hoje numa consulta de um médico e ele sempre pergunta: o que você faz da vida? Você é uma pessoa tranquila? Você se irrita muito? Então, a própria medicina humana já está, né, dos encarnados, já está estudando o comportamento nosso em função das doenças que a gente pode ter. E muitas vezes vai aconselhar-nos. Pisa no freio um pouquinho, trabalhe um pouquinho menos, se preocupe um pouco menos, tenha mais paciência, não é? Continuando, Jesus, guia e modelo da humanidade. Como nós seguimos a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Estudando sobre nós, sobre a filosofia da vida espírita, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem é o nosso exemplo perfeito?
Aquele que eu nunca vou errar se eu seguir o conselho dele, se eu seguir o exemplo dele. Resposta: Jesus. Eu tiro o número da questão de propósito porque eu não consigo decorar o número das questões, tá? Então vocês procurem lá qual que é a questão. Bom, o Evangelho. O Evangelho, então, que é não só o que Jesus disse aos apóstolos e foi depois escrito por eles, porque Jesus em si não deixou nada escrito. O Evangelho não é só o que ele escreveu, mas a vida dele, o exemplo, o que ele falou, o que ele fez, como ele agia, ele se torna para nós um remédio. Então ele diz aqui, a palavra de Jesus não foram escritas apenas para serem lidas, foram dadas para transformar. É para nos transformar. É muito bonito aqueles que todo dia de manhã ou à noite tem, às vezes, um móvel com uma Bíblia aberta sobre ele, toda noite vai lá e lê um trechinho. É muito bonito, mas está lendo ou está se transformando? Essa é a grande diferença. Cada parábola é um espelho que nos convida a enxergar a nós mesmos. As histórias que Jesus contava, e nós precisávamos dela porque não entendíamos, e muitas vezes até hoje interpretamos de maneira errada, nós não estávamos preparados para muitas verdades. Não são somente historinhas. Tem um fundo muito importante que a gente precisa prestar atenção, trazer para a nossa vida. A enxergar, convida-nos a enxergar a nós mesmos com honestidade e esperança. O Evangelho consola, orienta, corrige, fortalece e, sobretudo, nos transforma em pessoas melhores. Vamos ver alguns exemplos. A ovelha perdida. Quando Jesus atende um determinado necessitado, alguns falam, poxa, mas Jesus vai atender esse fulano que tinha uma necessidade naquela época? E Jesus fala sobre a ovelha perdida e diz que um senhor de várias ovelhas, um pastor de várias ovelhas, ele pode ter 100. Se uma ovelha se perder, ele sentirá a falta dela. E ele vai atrás. Ele quer resolver o problema daquela ovelha. Porque são 100, não são 99. Então ele vai buscar essa ovelha perdida. E Deus conosco. E nós, quando nos perdemos? Será que Deus é pior do que o pastor? Será que ele olharia para nós e falaria assim, esse aí está perdido, deixa ele lá? De jeito nenhum, né? Depois, o filho pródigo. Aqui todos devem conhecer a história, mas resumidamente, 2 irmãos, Jesus diz contando a história que havia um senhor, pai de 2 filhos, senhor de muitas terras. E um dos filhos chega a ele e fala assim, eu quero a metade da minha herança. Ele fala, mas para quê? Não, porque eu quero viver a vida. Eu quero a herança agora. Não quero esperar o senhor morrer para eu viver o que eu gostaria. O pai, então, pega metade da herança e dá para esse filho. Esse filho vai para a vida, gasta tudo na cidade, com vários tipos de prazeres, e acaba o dinheiro. E ele, então, começa a perceber que não tem mais dinheiro, começa a sofrer com aquilo, começa a voltar no caminho de casa, procurando trabalho, consegue alguns trabalhos a troco de comida. E o ápice é quando ele se vê cuidando dos porcos da fazenda e pensa em comer a lavagem. Porque ele já estava com fome e não tinha o que fazer. E ali ele raciocina o seguinte, na casa de meu pai, até os servos são melhores tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Pois então eu vou voltar. E chegando lá eu vou pedir para ser servo dele. Pelo menos eu vou ser tratado com dignidade. Ao chegar na casa do pai, quando ele sabe que o filho está chegando, ele faz uma festa. Ele corre, abraça o filho e manda os seus servos matarem o melhor animal para fazer uma festa. Hoje a gente chama de churrasco, né? Para fazer uma festa porque ele tinha retornado. O irmão mais velho então diz, poxa vida, eu estive ao seu lado, pai. Eu não saí daqui.
E o senhor nunca matou um bom animal para me fazer uma festa. Pois ele que fez tudo errado. Tudo bagunçado. O senhor vai matar um animal e fazer festa? E aí o pai responde: o filho que estava perdido voltou. Aquele que estava no erro retornou. E ele passou pelo arrependimento. Ele passou pela reparação. E se encontra de novo com o pai. Percebem que, independente do nosso erro, de tudo aquilo errado que nós fazemos, Deus está como esse pai, com os braços abertos para a gente, esperando a gente voltar. Porque ele sabe que no momento que a gente se arrepende e que a gente volta para a casa do pai, ele vai estar lá para fazer a festa. Então, qualquer sentimento ou pensamento que nós tenhamos nesse sentido, nós estamos voltando. Importante nós lembrarmos. A mulher adúltera. Jesus, sentado com os apóstolos, escrevendo na areia. Chegam vários homens carregando uma mulher que tinha sido pega em adultério. E aí, para bagunçar com Jesus, né? Para tentá-lo, dizem: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Ele olha para ela, abaixa a cabeça novamente, continua escrevendo. Como quem diz, não é problema meu, né? O que vocês estão falando é problema dela com o marido dela. Não satisfeitos, os que ali estavam falaram assim: mas a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Aí Jesus toma partido. Opa, falou da lei é comigo. Agora mudou a história. E Jesus olha para eles e fala: aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Cada um se afasta, começando pelos mais velhos. Tiveram mais tempo de errar, né? E depois os mais novos. Não fica ninguém. Até aí, tudo bem. Agora o mais bonito da história. Ela abaixada, chorando. Jesus olha e fala: mulher, cadê os que te acusavam? Ela olha ao redor, não vê ninguém. Fica assim. Aí ele diz: eu também não vos te acusarei. Olha o que é um mestre atuante. O que é a bondade real. E diz a ela: vá e não peques mais. Jesus ensinou a todos nós, como multidão que muitas vezes queremos atirar as pedras, para olharmos primeiro para nós, para os nossos problemas, para as nossas vicissitudes, para a nossa necessidade de melhora antes de olhar para o outro, mas acima de tudo, mostrou que a partir do momento em que ela não errasse mais, está tudo bem. Ele não a julgou. Ele a entendeu. Vá e não peques mais. É o que ele espera de todos nós. Por último, Zaqueu. Zaqueu, um rapaz baixo, em cima de uma árvore. Jesus chegando na cidade onde ele se encontrava. E ele louco para ver Jesus, né? Eu quero ver Jesus, quero ver Jesus. Ele sobe em cima da árvore. Jesus, quando o vê, sabe lá Deus como, chama ele pelo nome, né? Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou jantar na sua casa. Só que Zaqueu era um cobrador de impostos. Muito, muito, muito odiado pelas pessoas, né? Porque cobrador de impostos, aqui se nós acharmos alguém que ama pagar imposto, é muito raro, né? Inclusive eu paguei o meu ontem, oh meu Deus. Bom, Zaqueu vai, portanto, nessa casa. Muitas pessoas ficam do lado de fora, olhando para Jesus e falando como ele se mistura com essas pessoas. E Zaqueu diz para ele assim: Senhor, de tudo aquilo que eu fiz o mal para as pessoas, eu pagarei 4 vezes. E hoje eu vou vender a metade dos meus bens e vou doar aos necessitados. E aí Jesus diz: aqui, hoje, se operou a mudança de alguém. A um filho, é como o filho pródigo, alguém que estava afastado, que voltou ao caminho. Então veja, gente, os exemplos de como Jesus agia
de como ele age, de como ele espera de todos nós. Que nós, muitas vezes, avaliemos os nossos atos, voltemos para dentro de nós e apenas nos modifiquemos. Busquemos o caminho do bem de novo, ou um pouquinho mais, um passinho a mais, porque ele está à espera. Ele não nos julga, não é? Ele não nos cobra, ele deixa cada um de nós a escolha do dia a dia. Aí o Espiritismo Consolador. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, se eu não me engano ali, né? Jesus promete o Consolador. Todos nós lembramos lá em Lucas que ele diz, né? Eu pedirei ao meu Pai que envie um outro Consolador. E esse ficará convosco até o fim dos dias. Nós o conhecemos como o Espírito da Verdade, não é? Então, Jesus apresenta, e o Espiritismo se apresenta como essa doutrina que cumpre essa promessa. Quem tiver curiosidade aqui, prefácio, o Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre bom lembrar, é um texto maravilhoso para a gente entender. Ao oferecer ao ser humano respostas que a religião e a ciência isoladamente não conseguiam dar mais que uma filosofia, mais do que uma filosofia. É um bálsamo para a alma que sofre. Por quê? Porque quando nós pensamos naquele ente querido que desencarnou, nós sofremos. Mas quando nós entendemos, por intermédio da filosofia, da doutrina espírita, nós sabemos que ele está vivo. Ele está vivo. Talvez não possa entrar em contato conosco agora, mas ele está vivo. Assim como nós estaremos. Então os reencontros não são utopia. Os reencontros são fatalidade. Nós nos reencontraremos, todos, daqui a algum tempo. Não é gratificante nós imaginarmos que nós nunca nos afastaremos, a não ser quando queiramos. Eu quero me afastar. Aí é o seu livre-arbítrio falando. Mas dos corações amados, nós nunca nos afastaremos. É apenas questão de tempo. Então, a doutrina espírita explica a dor. O sofrimento tem uma razão, é fruto da lei de causa e efeito e instrumento de aperfeiçoamento do espírito. Quando nós estudamos lá, bem-aventurados os aflitos, entendemos de fato o que Jesus quis dizer? Porque a dor é um instrumento. É um instrumento que nos lapida, nos tira do carvão e nos leva ao diamante. Nos ensina a lidar com as dificuldades. Nos ensina a nos conhecermos, porque é na dor, é na dificuldade que nós vamos aprender. Que nós vamos exercitar a nossa paciência, a nossa resiliência, o nosso amor a nós mesmos, o nosso amor ao próximo. Revela a justiça divina. Deus aqui não é um árbitro, ele não é arbitrário, ele não tem preferidos. Somos todos seus filhos, como Jesus ensinou. E Jesus apresenta esse Deus bom, caridoso, maravilhoso. E não aquele Deus antigo, que nós até pouco tempo atrás temíamos. Né? Hoje em dia a gente entende diferente. Cada alma recebe exatamente o que a sua jornada espiritual exige para evoluir. Então, se eu preciso de um pai violento, porque talvez eu tenha sido um pai violento em algum momento, eu preciso passar por essa experiência. Se eu preciso ser traído por alguém, porque eu também já traí, eu vou estar no lugar certo, na família certa, na ocasião certa, para que eu viva aquela experiência. Que muitas vezes eu mesmo pedi. Porque quando eu reconheço em mim algo que eu preciso melhorar, eu peço a experiência para que eu possa tentar entender, tentar me testar se eu aprendi de fato a lição. Tudo bem? Mostra a continuidade. A morte não é o fim da vida, não é o fim. A vida continua, maior, mais amplas, repleta de novas possibilidades.
Nós ficamos aqui tão pouco tempo. O que são 100 anos? O que são 100 anos? Quando nós vemos no livro Céu e Inferno, em determinado momento, Kardec, conversando com a espiritualidade fala assim: se eu dissesse para você que por um dia você agisse estritamente dentro da lei divina, em tudo você vai acertar, você não vai falar mal de ninguém, não vai fofocar, eu já tinha perdido, não vai fofocar, que a fofoca comigo é boa, não vai fazer mal algum, você vai andar estritamente no bem por um dia e você vai ser feliz pelo resto da vida. Será que a gente não falava, um dia eu aguento, né? Um dia? Tudo bem. E aí a espiritualidade fala assim, pois isso é a sua encarnação. O que é uma vida perante a eternidade para frente? É menos de um dia, menos de uma hora, menos de um segundo. Então que nós aproveitemos esse tempo. Porque é o tempo que a gente tem para agir bem agora e viver feliz por muito tempo. Então que nós nos modifiquemos de verdade para isso. Consola o sofrimento. Nenhuma lágrima é em vão, nenhuma dor é inútil. Tudo contribui para o crescimento da alma imortal. Tudo aquilo que nós passamos de dificuldade são bênçãos. São bênçãos. Que nós aprendamos a sofrer bem. Sofrer bem. Que nós olhemos para o sofrimento de um jeito diferente. Que nós temos escolha. Nós podemos cair. O tempo que você ficará caído só diz respeito a você. Quanto tempo você vai permitir a tristeza? Quanto tempo você vai permitir a revolta? Quanto tempo você vai permitir o orgulho, o egoísmo? Depende de cada um de nós. Se nós olharmos e falarmos assim, chega, amanhã eu vou levantar. Vou botar minha melhor roupa, as mulheres vão fazer a melhor maquiagem, vão se olhar no espelho e falar assim, estou triste, mas hoje eu estou elegante. Vou trabalhar elegante, vou trabalhar bem. Sorria, brinque com a sua tristeza, traga ela para um outro nível. Nós somos espíritos imortais. O que é essa tristeza perante a eternidade? O que é essa dificuldade que você está sentindo agora? Perante o resto todo. Tudo passa, como dizia o Chico, não é? Tudo passa. Então que tenhamos essa visão e isso em mente. As dificuldades de hoje não serão as mesmas de amanhã. E as que já passaram, será que a gente lembra delas? A gente esquece. Passou os perrengues lá atrás, já esquece. Tá bem agora, já passou. Mas pense bem lá na dificuldade, como era complicado. Agora já passou. E as que a gente está passando agora vão passar também. Seguindo adiante. Espíritos em recuperação. Somos nós, né? Desculpa se tiver algum espírito puro, né? Na plateia. Mas somos nós. Estamos em recuperação. Somos todos obreiros da última hora. Chegamos tarde, mas fomos chamados. Vocês conhecem essa parábola dos obreiros da última hora? Vamos lá. Jesus conta uma história, e à primeira vista é uma das parábolas que eu acho mais difícil de entender. Eu li primeiro na Bíblia, fiquei confuso, aí fui ao Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, comecei a entender. Jesus conta o seguinte, que um senhor precisava de muitos operários na fazenda dele. Então ele fala para os servos assim, sai e procura qualquer pessoa que possa trabalhar e traga para mim. Eu vou dar 1 denário para cada um pelo dia. Uma moeda, vamos dizer assim, para facilitar. E os servos saem procurando e trazendo as pessoas para trabalhar. Já pegam da primeira hora e trazem. E os caras começam a trabalhar e o senhor busca mais. Ele vai e busca mais gente. Traz na segunda hora e as pessoas continuam trabalhando. Quando dá a última hora do dia, aquela última possível para eles trazerem alguém para trabalhar, eles encontram umas pessoas. E as pessoas olham e falam assim, nossa, graças a Deus, porque eu estou o dia inteiro querendo trabalhar e não aparece ninguém. E aí eles pegam essas pessoas e vão trabalhar.
Quando termina o dia, o Senhor vem e entrega 1 denário a cada um. Mas olha só, os que chegaram cedo começam a se revoltar. Peraí, fulano, a gente pensa sempre, a gente olha para o outro, né? Fulano chegou só na última hora. Ele chegou só na última hora. Por que ele ganha 1 denário também? A gente não é assim mais, né? A gente já mudou, né? Mas todo dia, né? A gente pensa nessas coisas no trabalho, né? Fica olhando assim, mas não é estranho para a gente entender? Não é esquisito? Porque no fundo a gente não fala assim, mas tem razão. Tem que reclamar mesmo, né? Vamos entender um pouquinho aqui. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Constantino, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Pois bem, aqueles que estavam na última hora, eles queriam muito trabalhar. Eles queriam muito trabalhar. E aqueles, às vezes, que são chamados no alvorecer do dia, vão porque, né, não tem nada melhor para fazer, né? Então vamos lá trabalhar. Não é isso? E a espiritualidade no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos compara a esses trabalhadores da última hora. Porque não interessa o momento em que você é chamado, interessa o momento que você quer ir, que você se interessa, que você sai da sua, hoje a gente fala muito, né, zona de conforto. O povo fala assim, tem que sair da zona de conforto. Eu quero saber onde é para eu ir para lá. Mas aqueles que saem da zona de conforto para fazer o bem, para dar um passo a mais, para fazer alguma coisa. Esses são os chamados da última hora, porque é o momento em que você desperta, que você quer fazer. Tá certo? Vamos lá. Nós somos aprendizes. Por quê? Porque ainda estamos em formação. A gente está aprendendo ainda. Somos endividados, com débitos a resgatar, por intermédio do quê? Da caridade. Os nossos débitos, como é que a gente resgata os nossos débitos? Fazendo bem. Não tem outro jeito. É fazendo bem. Consigo comprar um terreninho no céu? Não consigo. É fazendo bem. É só assim que a gente resgata aquilo que a gente precisa. Frágeis. Será que nós somos frágeis? Muito. Muito. E não estou falando só do corpo físico, que é rapidinho para a gente se machucar ou para a gente desencarnar, né? É fácil pra caramba. Qualquer acidentezinho besta, né? Mas digo também de pensamento, de estrutura psicológica. A gente é forte? Não. Não somos. Eu tenho um amigo que trabalha comigo que está afastado há 3 semanas, porque o estresse do trabalho derrubou. Está tomando remédio, está enrolado. Porque nós somos frágeis. As dificuldades nos derrubam. Quando nós não temos base, quando nós não entendemos que amanhã de manhã começa tudo de novo. É outro dia. É diferente. A gente esquece que Jesus está naquele barco. Que ele vai levantar e vai falar assim, se acalma, mar. Os apóstolos desesperados no barco. Jesus dormindo, acorda e fala, gente, o que está acontecendo com vocês? Acalma o mar. A gente esquece disso. A gente esquece de orar e esquece de vigiar. Esquece no momento da tempestade de falar, opa, Jesus está no barco. Está lá dormindo no barco. Deixa ele lá quietinho, mas você sabe, a tempestade vai passar. Tenhamos paciência. Caminhantes em marcha. E isso aqui eu achei bem legal. E isso já basta para Deus. Deus não cobra você para você ir rápido.
Deus não te julga pelos seus erros. Ele está lá esperando. Ele está assim, caminha. Caminha. Porque a hora que você chegar lá na frente da fazenda, ele vai correr de braços abertos. Vai matar o melhor animal para fazer aquela festa, porque você voltou. Hospital da Alma. Aí vamos falar um pouquinho, como a Luísa muito bem falou, né, os templos religiosos, sejam eles de que ordenação sejam, são os nossos prontos-socorros. São os lugares onde a gente vai buscar, onde a gente se sente bem. E a casa espírita é um pouco disso, né? Os cansados vêm para cá. Os esgotados pela vida, buscando um pouco de paz e um repouso para a alma. Muitos que estão nessa situação acabam aportando num centro espírita. Os aflitos, abalados pelas difíceis provas, procurando sentido para o sofrimento. Porque isso aqui é muito comum. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? A gente não vê sentido. Então, a doutrina espírita traz isso para nós, e na figura, geralmente, dos centros espíritas, das casas espíritas. Né? Os deprimidos, mergulhados na escuridão, precisando de luz e amparo fraterno. Os culpados, aprisionados pelos erros, do peso dos erros, sedentos de perdão e recomeço. Os sem esperança, que perdem o horizonte, precisam reencontrar o sentido da existência. E vocês acham que somos só nós aqui, encarnados? Os desencarnados que nos visitam, que estão conosco, também. Nessas mesmas condições, porque quem são os desencarnados? Somos nós. Depois que o corpo físico fica aí. Então é importante para a gente lembrar. O Cristo permanece conosco. Então Jesus não ficou lá preso no tempo. Vocês nunca se perguntaram assim, nossa, como é que uma pessoa divide o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo? Por mais que nós não queiramos conhecê-lo, quando a gente vai para a escola, a primeira coisa que a gente fala, né? Mas por que é antes de Cristo e depois de Cristo? Quem é esse cara que dividiu a história? Então Jesus não está lá atrás. Ele está aqui hoje. Sua ação curadora continua viva e presente em cada gesto de amor, em cada prece sincera, em cada mão estendida ao próximo. Ele disse isso. Toda vez que fizer o bem, que dar o agasalho, que visitar em meu nome, é a mim que estáis fazendo. O mesmo Cristo que tocou os leprosos à beira do caminho continua tocando as almas feridas através das suas mensagens do Evangelho, dos seus prepostos. No fluido e na prece. A energia do Cristo flui através dos médiuns da caridade, alcançando o corpo e os espíritos que buscam a cura. Lembrando que a fluido e a prece não cura se não tiver mudança de atitude. Não adianta eu vir aqui, tomar uma fluidoterapia, ajustar todo o meu campo fluídico, saio daqui renovado, mas continuo as mesmas práticas de todo dia. Aí fica aquela brincadeira, né? Você passa a semana inteira bagunçando o coreto e vem aqui segunda-feira, tô bem. Aí vai bagunçar o coreto. Fica num loop, né? Então a gente precisa melhorar. Melhorar como ser humano, como pessoa, como espírito, para que isso cada vez influencie melhor. No Evangelho, cada versículo lido com o coração é uma dose de remédio espiritual, que orienta, consola e transforma. Na caridade e no acolhimento, o amor em ação, no abraço, na escuta, na solidariedade, é Cristo se manifestando através de nós. Quando nós somos bons, lembra o que ele disse, é em nome dele que nós estamos agindo. Não é? Na reforma íntima, quando nós escolhemos, eu quero ser melhor, quando eu escolho isso, o Cristo trabalha conosco, guiando cada passo da transformação interior que nós desejamos fazer. Será que ele não está no meio de nós? Será que ele não está conosco? Sempre, né? Ninguém está perdido, nenhum de nós está abandonado. Enquanto houver amor, há esperança.
Esta é a mensagem central do Cristo e do Espiritismo. Nenhuma alma está fora do alcance da misericórdia divina. Nenhuma. Por pior que ela seja. Uma mãe não abandona um filho que errou. Imagina Deus, imagina o Cristo. E ele nos disse, nenhuma ovelha a mim confiada se perderá. Ele não vai deixar nenhum para trás. Por mais longa que seja a noite, por mais pesado que seja o fardo, o amparo espiritual está sempre disponível para quem busca sinceramente. Não é? Se eu não busco, Jesus não disse, bate na porta que ela abre. Não é assim? Se você não bate, não vai abrir. Arrependimento. Quando a gente fala de sinceramente buscar, o arrependimento, reconhecimento sincero do erro. Já abre as portas do céu. Bonito essa frase, abre as portas do céu. Então, arrependimento. Quando eu me arrependo, sinceramente, eu falo, poxa, fiz algo errado. Preciso reparar isso. O esforço, o passo dado, por menor que seja, é visto, é valorizado. Eu, uma vez, num trabalho mediúnico que eu assisti, como convidado, na última comunicação, veio um espírito. Eu imagino que ele seja bastante culto, porque ele falava, né, termos que eu não entendia nada que ele estava falando. Era um nível de pensamento assim que eu falava, gente, eu torcendo assim, mas no final deu para entender um pouquinho. E ele dizia isso, que quando qualquer um de nós dá um passinho que seja, um pensamento para nos tornarmos melhores, ele dizia assim, todos os espíritos ao redor festejam, se unem para ajudar, para que a gente siga para o caminho do bem. Eu achei maravilhosa a mensagem, porque é bem isso. Às vezes nós temos vários companheiros espirituais querendo nos ajudar. E a gente assim para eles, fica aí. Fica aí que agora eu estou fazendo besteira, fica aí. Né? Fica aí que agora eu vou fofocar, depois eu te chamo. A hora que apertar o cabo eu chamo. Não é assim? Então que nós aprendamos que quando nós decidimos fazer o bem, decidimos nos esforçar, nós vamos ter ajuda. Se quiser fazer o mal, também tem ajuda. Infelizmente. Mas aí é uma escolha nossa, né? A gente que escolhe as companhias que a gente quer. Desejo de melhorar. Boa vontade, ainda que imperfeita, já garante o amparo espiritual. Eu queria ler uma mensagem para a gente encerrar, que eu geralmente abro ao acaso e achei que era pertinente ao dia de hoje. E ela diz o seguinte, é do livro Vigiai e Orai, né, de Carlos Bacelli. E ela diz o seguinte, aceita-te. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compare aos outros. És uma criação originalíssima do Senhor. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz de feitos que caracterizam os anjos ou das atitudes que te nivelam a um malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente. A opção é tua. Não te revolte contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto é o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com o teu modo de ser. Muito obrigado a todos. Espera aí, tem mais um? Errei. Vinde a mim. Vinde a mim. Então, para finalizar, agora é para finalizar de verdade, viu? Enganei vocês, né? E até a mim também. Vinde a mim. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vamos a Jesus, mas não é pensando que Jesus vai aparecer e vai nos pegar no colo. Nós vamos a Jesus através do Evangelho, através do ensinamento dele.
E é através dali que ele vai aliviar a gente, porque ele vai explicar para a gente, filho, tenha um pouco de paciência, espera um pouquinho. Se te baterem aqui, oferece a outro. Se te pedirem o casaco, dá o casaco e a camiseta para trazer para palavras atuais. Se pedirem para caminhar contigo 10 mil passos, ande 20. Faça o bem, faça mais do que te pedem. Não é isso que ele nos ensina? Porque quando a gente faz isso, a gente esquece do problema da gente. A gente vive para ajudar o problema do outro. Essas palavras não foram ditas apenas uma vez, há 2000 anos. Elas são eternas, repetidas em cada prece, cada abraço, em cada sessão de cura, em cada página do Evangelho. Jesus chama. E a pergunta é, vamos atender ao chamado? Que essa mensagem seja um convite ao acolhimento de si mesmo, à reforma anterior e à confiança ao amor infinito de Deus. Muito obrigado a todos e vamos à fluidoterapia.